galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Criticando e Cornetando. Demorou, mas chegou. A crítica da vez é sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar, o primeiro filme solo do amigo da vizinhança pelo universo cinematográfico da Marvel. Pra quem não acompanha a nossa página lá no Facebook, a crítica atrasou porque eu acabei ficando doente e não pude ver o filme antes. Mas sem problemas, eu já melhorei e finalmente assisti, então vamos ao que interessa. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, nos deparamos com a versão mais jovem do Peter Parker já feita nos cinemas. Com apenas 15 anos, ele tenta provar a todo custo para o Tony Stark que é capaz de se juntar oficialmente aos Vingadores. Mas apesar da inteligência, da força sobre-humana e das teias, no fundo Peter não passa de um garoto desajeitado e imaturo. E é somando essa falta de maturidade com a obsessão em fazer parte do grupo de heróis mais poderosos da Terra que ele entra no caminho do vilão Abutre. The illegal weapons barrier was at 2:30. You missed it. No. What if somebody had died? I was just trying to be like you. I wanted you to be better. I'm gonna need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. So don't mess with me. Because I will kill you and everybody you love. Na dose certa, o filme foca mais na personalidade do Peter do que nos atos heróicos do Aranha. O que é legal, porque consegue dar um aspecto diferente daquele que já vimos nos outros 5 filmes e 2 versões anteriores do herói. Em contrapartida, não temos algo que geralmente é muito presente nos filmes desse gênero. Um ponto realmente alto que causa arrepios. Mas calma, isso não significa que a produção seja ruim ou fraca. Ela é muito boa, porém não sai daquele padrão que ela propõe, seja pra menos ou pra mais. E por isso acaba seguindo uma linha reta de sentimentos. Você se diverte o tempo todo, mas não se emociona em momento algum. Algo bem diferente do que fizeram em Guardiões da Galáxia 2, por exemplo. Aliás, isso me leva a outra observação, a de que a trilha sonora é bem mediana. Falta aquela música épica, ou que minimamente marque melhor as cenas mais importantes durante o longa. Quanto ao elenco, eu tenho que falar. Se antes as pessoas ficavam naquela de Tobey foi o melhor Peter Parker e Andrew foi o melhor Homem-Aranha, agora não tem mais discussão. Tom Holland é simplesmente o melhor Peter Parker e o melhor Homem-Aranha até agora. Seja por ele realmente ter cara e compleição física de um adolescente, apesar de já ter 21 anos, seja por conseguir passar a coragem e a vontade de mostrar serviço do personagem sem deixar de ser naturalmente engraçado, ou saber passar pelos momentos dramáticos do Peter sem transformá-lo num chorão. Uma das coisas mais criticadas no universo cinematográfico da Marvel são os vilões. E com razão. No geral, o desenvolvimento deles é bem superficial e suas motivações são rasas. Porém, Michael Keaton dá toda a carga necessária para nos entregar um dos melhores vilões do UCM até agora. É fácil sacar o motivo do desespero do Peter toda vez que dá de cara com ele. Afinal, ele é intimidador tanto com o traje do Abutre quanto com uma roupa normal. E mais que isso, ele também consegue fazer com que o público entenda a sua lógica e até crie alguma simpatia por Adrian Toomes, nome real do personagem. O Abutre não chega a ser icônico como foi o Duende Verde do William Dafoe ou como foi o Dr. Octopus do Alfred Molina. Mas isso aí já é por culpa do roteiro e não do ator. Aliás, verdade seja dita, se não fosse pelo Michael Keaton, o Abutre poderia acabar sendo muito sem graça. A atriz Zendaya dá vida a Michelle e até que se sai bem. Porém, o grande problema é que a personagem dela começa e termina exatamente da mesma forma, distante e enigmática. É estranho que uma atriz em ascensão e que já tem um público cativo formado pela própria Disney tenha sido tão mal aproveitada. Então, claro, tudo indica que a personagem dela ganhe mais destaque na sequência. Laura Harrier, que é praticamente uma estreante nas telonas, tem a missão de interpretar a personagem Liz. Além de ser um interesse amoroso de Peter Parker, ela também é capitã do time de conhecimentos acadêmicos da escola, do qual o garoto também faz parte. É verdade que a química entre ela e Tom Holland não funciona tão bem quanto a que vimos com Tobey Maguire, Kirsten Dunst ou Andrew Garfield e Emma Stone, por exemplo. Mas a atuação dela é bem justa. Marisa Tomei prova que pode sim ser uma tia May tão importante quanto foram as versões de Rosemary Harris e Sally Field. E até pelo fato dela ser bem mais nova que as duas, fica até mais fácil dela servir também como alívio cômico em diversas situações. De Volta ao Lar, por exemplo, ela passa muito a impressão de ser aquela tia descolada que tenta participar de forma mais ativa da vida do Peter, ao contrário das outras duas, que mais pareciam avó ou tia-avó e basicamente tinham o papel de dar conselhos sábios pro herói. Jon Favreau retorna como divertido e neurótico Happy Hogan. Pra quem não lembra, ele é o funcionário mais leal do Tony Stark e seu cargo tá sempre mudando de um filme pro outro. Mas o que mais chama atenção nele não é nem isso, e sim a sua personalidade
forte e o seu jeito hilário de ser. Com o timing perfeito das falas e ações, o ator não deixa o personagem cair no caricato e faz tudo soar naturalmente, o que é difícil se tratando do rap. Outro que dá um verdadeiro show é o ator Jacob Batalon, que interpreta Ned Leeds, melhor amigo e fiel escudeiro de Peter Parker. O personagem dele é tão desajeitado, prestativo e nerd quanto o protagonista, e essa combinação dá toda a graça para as cenas em que ele aparece. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos Robert Downey Jr. A 8ª participação do ator no universo cinematográfico da Marvel foi muito bem aproveitada pela direção. Diferente do que muitos pensavam, ele não rouba todos os holofotes e faz apenas pequenas aparições ao longo do filme. Essas aparições pontuais, no entanto, são extremamente importantes para o crescimento do Peter como super-herói. Além disso, elas mostram a evolução do próprio Tony Stark dentro do universo da Marvel. Quem se lembra dele nos primeiros filmes do Homem de Ferro nota uma grande diferença no que diz respeito à maturidade. Se antes o Tony agia como um rebelde inconsequente bilionário, agora ele se apresenta como alguém que tenta ser mais responsável. E ele se mostra excelente no papel de mentor do Peter Parker. Para encerrar, eu não preciso nem falar que tem cena pós-créditos, né? São duas. E que os outros críticos me desculpem, mas falar que a segunda cena pós-créditos talvez tenha sido a melhor do universo da Marvel foi sacanagem. Eu não vou contar spoilers, mas não acreditem neles e não criem expectativas. Bom, galera, e por hoje é só. Falaram que o estilo desse filme seria totalmente diferente do que já foi apresentado até agora pela Marvel. E não mentiram. De Volta ao Lar tem uma pegada bem juvenil e principalmente inocente. Não é o filme mais emocionante que já fizeram até agora do Aranha, mas com certeza ele traz a melhor e mais fiel versão do personagem, o que por si só já vale o ingresso. O vídeo acabou ficando imenso, foi mal, mas era muita coisa pra falar. Então se você gostou, deixa aí a sua curtida e compartilha com a galera pra dar aquela moral pra gente. Se inscreve aqui também, caso ainda não tenha feito isso. E clica no sino ao lado de inscrito pra receber uma notificação sempre que o canal lançar vídeo novo. E se quiser seguir nossa página lá no Facebook, o link tá logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima! Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.